começando o Tudo Bem Calculado, o podcast do Cosmo e Cosentino Advogados. Hoje a gente vai gravar mais um episódio do podcast Tudo Bem Calculado do escritório Cosmo e Cosentino. Essa temporada a gente escolheu falar sobre inteligência artificial na advocacia. A gente já fez 2 entrevistas, né? Já tivemos 2 convidados que falaram sobre algo mais técnico, né, da inteligência artificial. A gente falou com Rafael Bezerra, que é professor do Instituto Luiz Mário Moutinho, que deu uma aula para a gente, e a gente conversou também com Carlos Vitor, da CactuWeb, que tem desenvolvido várias soluções para os advogados, né, utilizando da inteligência artificial. E hoje a gente vai trazer mais para a realidade do dia a dia do advogado. O nosso entrevistado é um advogado como a gente e vai conversar exatamente do ponto de vista dele, como é que está essa inteligência artificial dentro hoje do dia a dia dele, tá? Então, sem mais delongas, vou passar até para ele mesmo, dizer para a gente o que é que tem feito, como é que está. Diz aí, Fabrício. Doutor Sérgio, primeiramente é uma honra imensa participar, agradeço demais o convite. Relembro aqui que fui seu estagiário e hoje recebi seu convite. Tá, mas veja, você vai ter que parar do Dr. Sérgio. Hoje é Sérgio. Não é Dr. Sérgio de sempre, porque abriu muita oportunidade para mim trabalhar contigo e também na época que eu estagiei lá na Caixa com o Alan, né? Isso, Fabrício. Sinto um enorme prazer de estar aqui hoje. Muito obrigado. E o que eu sinto hoje da IA, principalmente no interior, que é meu campo de atuação, é o que eu comento com todo mundo. Hoje, a IA não consegue substituir uma pessoa, principalmente um advogado. Mas aquele advogado que não estiver ao lado da IA, ele vai ser substituído pelos outros advogados. Boa, gostei da resposta, que foi contundente, foi rápida. Mas me diga, antes da gente começar a conversar sobre isso, me diga aí, qual é, assim, tu estás advogando para empresa, tu estás em qual área? Hoje, lá no interior, eu tenho empresas fixas, trabalho com empresas fixas, e me utilizo muito da IA para ter uma análise jurídica mais aprofundada, trazer para mim uma observação a fundo do que pode ser ou não o risco trabalhista, e que me ajuda também quando aparecem demandas para empregado, né? E a gente analisar a jurisprudência, conseguir analisar um processo de 1.000 páginas, 2.000 páginas, trazer um resumo para a gente, isso trazendo eficiência, celeridade e também uma economia processual, que a gente consegue desenvolver em cima disso. Mas qual é o... Porque o que é que eu vejo aqui, pelo menos em Recife? Né? A gente está começando a ver um movimento de todo mundo começar a realmente se debruçar, né, em questão de inteligência artificial para poder exatamente, enfim, dar soluções de risco, resumo de processo, realizar peça processual, etc, etc. Mas eu ainda consigo ver, ainda muita gente reticente, que ainda fica naquela de não acreditar tanto, né, de ainda estar no movimento contrário. Uhum. E que eu acho que, assim, não tem mais como... Não tem como remar contra a maré. Pois é. Não tem como. Mas no interior, você vê esse movimento também, ou o pessoal até está mais... O movimento é de você ser um pouco assim, eita, eu não vou fazer porque minha peça tem que ser uma peça que eu tenho que digitar, tem que ser uma peça que tem que... Acho que até uma artesanal, uma máquina de datilografar, porque esse parágrafo foi eu que botei, essa citação foi eu que botei. E isso, enquanto essa pessoa vai fazer uma peça, eu faço 10 peças. E não quer dizer que eu não estou fazendo, não estou revisando, não estou pesquisando em cima e utilizando da IA. Perfeito. Pelo contrário, a gente vai trazer jurisprudências mais atuais. Na área trabalhista, que é a minha área de atuação, a gente consegue trazer jurisprudência do país inteiro, consegue ir atrás do TST, julgado recente. É só você saber utilizar a ferramenta a seu favor. Sem dúvida. E assim, uma das coisas que eu percebo, né, eu cheguei a fazer o curso lá no Instituto Luiz Mário Moutinho, onde a gente percebia também diversos níveis, né, de advogados em relação à questão da utilização da inteligência artificial. Já tinha aquele advogado que conseguia fazer várias automações, utilizava... Dava o prompter correto e aí aparecia. E assim, não só o prompt, mas assim,
fazer agentes, consegue fazer agentes, né? A gente, lá no curso, a gente aprendeu a fazer agentes, né? Que a gente faz um system prompt que chama, coloca dentro de um agente para poder já dar a resposta. Que aí pega até a sua forma de escrever também, né? Exatamente. Você pode fazer agente De tudo. para tudo. A gente fez um agente para fazer parametrização de cálculo trabalhista, por exemplo. Sei. A gente coloca as decisões e ele vai e já te dá Filtrando. a parametrização para ajudar você a colocar já no PJ Calc, por exemplo, entendeu? Agora a gente verifica que assim, o nível é muito tem uma variação muito grande. Tem gente que aquela dificuldade ainda, principalmente as pessoas mais tradicionais, e já tem aquelas pessoas que estão Tem a facilidade voando. que parece que nunca pegou na máquina, mas quando feito criança hoje em dia, dá um celular, parece que ela já nasceu mexendo no celular, né? Pois é. Eu acho que isso é a evolução que vem tendo também a sociedade, que hoje a gente, tudo é para ontem, e se a gente não acompanha isso, termina ficando para trás. É aquilo que eu falei, não vai substituir, mas se você não utilizar, você vai ficar para trás, você vai ser substituído. Tem que ter o homem, tem que ter a gente como advogado, obviamente. Como o senhor falou, na planilha de cálculos, ajuda bastante. Que eu entendo que a planilha de cálculo não é meramente você ter um cálculo trabalhista, chega lá e estimar um valor, como o TST entende, chega lá e estima. Para mim é uma prova muito importante no processo, a planilha de cálculo. Para mim é uma das mais importantes, inclusive na questão da instrução trabalhista. E falando de instrução trabalhista, tem me ajudado muito também, e eu sou muito sincero a dizer, quando faz a minha organização e o meu roteiro para eu ter uma instrução bem aperfeiçoada. Eu disse, mas rapaz, eu não tinha enxergado isso aqui no processo. Um processo de 1.000 páginas, 2.000 páginas, a gente muitas vezes passa despercebido. E aí a IA ajuda a gente a enxergar aquela situação. Muita gente pensa que a IA é um substituto do advogado, mas pelo que está falando, e que de fato é um parceiro. É um parceiro. Né? Eu digo que hoje está trabalhando no escritório eu e mais 3 advogados e minha grande amiga IA. Porque a eficiência que ela traz para o escritório, para eu chegar... Porque hoje, doutor Sérgio e Alan, eu estou aqui, mas aqui no celular eu garanto que tem as 10 empresas, 12 empresas querendo tirar dúvida e falando comigo. É todo dia. Eu trabalho também com consultivo preventivo e só sofri um acidente, fulano aqui, fulano foi pego roubando na empresa, como é que eu demito, eu posso demitir, não posso, ela está grávida, foi contratada... Pô, tive uma situação recente. Ontem, uma empregada foi contratada, trabalhou por 20 dias, né? E aí o pessoal da RH ligou para mim e disse, e aí, Fabrício, ela está grávida, pode demitir? Eu disse, não. Primeiro que ela não estava contratada, ela era sua empregada, você só não anotou a carteira dela. Se você demitir, vai entrar na justiça ou reintegra ou vai ter que pagar a indenização. E aí, isso é a velocidade do tempo moderno e é todo mundo o tempo todo pesquisando. Se a gente não tiver uma ferramenta, né, que auxilie a gente a ser mais eficiente, a gente fica para trás. E essa evolução a gente vem sentindo, né, já há vários anos. Se a gente verificar, na pandemia, a questão das audiências, né, virtuais, já foi para o advogado, já foi. Bom demais. E agora você consegue, com a inteligência artificial, resumir aquela audiência. Né? A gente fez um assistente de admissibilidade de recurso de revista, veja. Tá vendo? O agente ele consegue verificar os requisitos. Exatamente, os requisitos de admissibilidade. Você coloca a peça e ele vai te dizer se ele esse aqui provavelmente vai chegar no TST e vai subir. E porque o que se diz é que o TST também tem o agente dele que vai cortar a admissão quando não passar pelo crivo lá deles também. Então, essa evolução, ela é muito forte. Agora, ao mesmo tempo, estava brincando, né, que hoje meu celular, ontem, na verdade, quebrou o conector. Está faltando uma parte do corpo. Pois é, eu estou tentando fazer um pagamento que é para hoje e simplesmente eu não consigo. A gente termina também ficando... a tecnologia, ela vem como um facilitador, mas, ao mesmo tempo, a gente fica um pouco... É uma necessidade de estar sempre conectado. Dependente, né? Demais. E, lógico, o que eu sempre acho é o seguinte, você não pode... Por isso que a questão humana ela é tão importante. Você não pode ficar refém da inteligência artificial, mas você não pode ignorar essa evolução dentro exatamente da nossa área, né, na área jurídica, que o uso da inteligência artificial vai fazer com que, e principalmente pequenos escritórios menores, consigam
ter um atendimento Isso. numa eficiência, numa velocidade tão compatível com escritórios grandes. Sai daquilo que a Alan falou, né? De deixar de ser um escritório modelo, de ter uma peça padrão, de uma coisa bem arquitetada, para você fazer isso também, sendo que com a ajuda de uma inteligência artificial. Escalar com a mesma qualidade, Isso. ou até melhor, Exatamente, como tu bem até colocou, melhor. né? É o que Rafael falou e que o Sérgio está falando no outro episódio, que hoje a gente, com a IA, consegue equiparar um escritório que antes era artesanal a uma grande banca, justamente em razão da IA, dos recursos que ela possibilita, né? E eu estava falando com um amigo meu também, eles, Fabrício, hoje nós temos, não lembro a quantidade, eu sei que reduziu pela metade estagiário e profissionais advogados contratados. Isso também vai ser um grande desafio para quem está entrando no mercado agora. Porque ou você sabe usar, como o senhor bem falou, a IA a seu favor, para saber se vai ser admitido ou não o recurso de revista, ou então tu está fora do mercado já. Quem está entrando no mercado agora tem que dominar e muito. Fiz curso, vocês também fizeram um curso sobre IA. E a cada vez que a gente vai fazer um curso ou vai falar sobre, a gente Já evolui. já evolui. Tá Poxa, eu muito não sabia rápido. disso. Tá muito rápido. A evolução tá muito rápida. Muito rápido. Hoje a gente está acostumado a escutar áudio no 2, né? É. 2 vezes, né? Tá frenético. Tá frenético demais. E aí o mundo tá assim. Agora me diga uma coisa, na tua opinião, o empresário, né, principalmente o empresário que tem processo trabalhista, né, a empresa que tem processo trabalhista, ela está conseguindo enxergar essa importância e esse caminho também de evolução? O que é que tu tem achado? Ou o empresário, ele ainda está... Estou dizendo o empresário, quando eu estou falando empresário, em que sentido? Assim, né, a empresa que tem demanda trabalhista, e principalmente a empresa, em relação à questão de previsibilidade daquilo que ela vai pagar, né, do que vai acontecer no processo, de quanto vai ser aquele processo, eu ainda acho que, na maioria das vezes, se não for uma empresa muito bem organizada, né, ela ainda está vivendo de surpresa. Ela ainda vive daquela... quando chega o oficial de justiça, ou aquela intimação dizendo, o processo deu isso, que o empresário está atinando para esse empregado que, de repente, ele só recebia X. Como é que essa causa conseguiu dar esse número tão grande? Né? Eu tenho 2 exemplos, doutor Sérgio. O primeiro é de uma empresa muito organizada e que tem uma assessoria contábil e jurídica, que eu faço parte também, que consegue trazer para ele tudo que vai acontecer, de previsibilidade ou não, de preventivo ou consultivo. E tem uma empresa desorganizada que aconteceu uma situação dela ser revel. E eu acredito que hoje aqui também, em Recife, está acontecendo a citação, notificação por domicílio eletrônico. Sim. Isso é um alerta que eu gostaria até de frisar e deixar claro. Por quê? De 3 audiências que eu fiz recentemente agora, depois da volta do recesso forense, 3 empresas foram revés. Por quê? Porque não está atinando para a parte tecnológica eficiente e a velocidade que o mundo está se desenvolvendo. Hoje, as empresas sendo notificadas pelo domicílio eletrônico, que é desde 2025, salvo engano, de janeiro, essa obrigatoriedade de você cadastrar um e-mail. Se você não tiver esse cadastro, a justiça vem entendendo, o CNJ já disse que é permitido você ser notificado e você vai ser revel e pronto. E essa empresa que está organizada, 2, na verdade, que eu trabalho dessa forma, conseguiram. A outra não, foi revel. E a bronca, o passivo trabalhista que ela vai ter, e para a gente tentar desconstituir isso, que eu acho muito difícil de tirar essa revelia, a não sei como é que vai vir o julgamento, vai ser o passivo gigante. Pois é, você falou né, sobre isso. Eu peguei um cálculo ano passado, acho que foi em outubro, que um colega meu parceiro me indicou, e aí a empresa entrou em contato comigo. Aí, quando eu mandei o cálculo, a pessoa disse, está muito alto. Isso tudo. Aí eu digo, está muito alto... Como é? O que é alto para você? Aí eu digo, olha, a decisão está assim, expliquei, logicamente, né? A pessoa entendeu, mas é impressionante. E, assim, se você for ver, a empresa, de certo modo, organizada, conhecida, mas que ainda vive, eu acho, às vezes, na área trabalhista, sem
sem estar junto de quem? Uma assessoria. Usando de tecnologia pra usando diminuir cada vez mais de o inteligência artificial, né? Se assessorar de modo a não precisar tá somente sabendo quanto vai pagar quando vem A bronca. a bronca. Bloqueio. Pois é, a gente lá no escritório, a gente desenvolveu um dashboard. De que forma? A gente faz o cálculo trabalhista, a gente pega o cálculo trabalhista e transforma todos os cálculos trabalhistas daquela empresa em informação. Um dashboard Onde é que tu tá errando, onde é que tu tá acertando. e vai ter valor. Ó, quanto é que está cobrando aqui? Cada pedido. Cada pedido. Quanto é o pedido aqui? De cada processo. Cada processo tá sendo quanto? E aí o empresário sabe exatamente onde ele tá pisando, né? E em Exato. valores, né? Em Que é o que, valores. no final das contas, é o que É o importa. que o empresário pergunta. o que vai sentir. Fabrício, por exemplo, a gente vai fazer um acordo, né? E aí o acordo é 10 mil reais. Aí o empresário pensa, vai sair 10 mil reais do meu bolso? Eu disse, não. Tem 30% do advogado, tem as custas previdenciárias, tem as custas processuais. Fabrício, vai sair quanto do meu bolso? Pois é. É o final que ele quer saber. Se não souber disso, um outro exemplo que eu trago. Teve um cálculo de uma condenação pela empresa também, motorista. Lá no interior, o passivo trabalhista para motorista da gente é muito grande, porque realmente o pessoal faz escala gigante e o valor do cálculo contadoria contábil do juízo deu 1,5 milhão. E a de Suxente. Não, aqui tá absurdo. E aí a gente Aconteceu alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa. Aí passou pro contador e hoje foi um valor alto também homologado, mas a gente conseguiu mostrar para o empresário que de fato aconteceu e o valor homologado foi 550 mil. Veja, a economia que foi dada para ele, que de fato foi uma economia de R$1 milhão. Mas para eu querer colocar isso na cabeça do empresário, que o empresário vai dizer, ô Fabrício, eu não paguei o salário dele, eu não paguei o 10º, eu não paguei as férias, eu não já pagava hora extra. Como é que eu ainda vou dar para o cara 550 mil reais pelos últimos 5 anos? Isso aí, ele não já recebeu o salário dele? De fato é porque a gente falhou aqui. Vamos corrigir? Não adianta mais querer chorar o leite derramado. Isso é algo que é um pouco ingrato da nossa área trabalhista. Porque, principalmente o advogado trabalhista empresarial. Porque ele termina fazendo com que a empresa pague menos, mas a empresa vai pagar. Aí fica parecendo, você diz assim, pô, eu de 1,5 milhão, eu consegui descer para meio milhão. Eu fiz uma economia de 1 milhão, estava homologado lá 1,5 milhão. Mas na cabeça do empresário, se eu paguei 500 mil. É um portador de mais notícias. É como se fosse... Só que é por isso que essa questão que você colocou, ela existe, o empresário está preocupado, na verdade, termina estando mais preocupado com o valor. Ó, qual é o valor que eu vou pagar? Tal. Final. Mas é importante, cada vez mais também, que ele tenha a ideia das premissas. Porque aquilo que você falou, não, mas tá dando isso, por quê? Porque por conta disso, por conta disso, por conta Só disso. falta chegar com a plaquinha. Eu avisei, né, que ia acontecer isso e isso. Não fez nada. Pois é. E aquilo que a gente estava falando, da questão da surpresa. Só vai... O processo chega ali no começo, manda para o advogado para ele fazer a contestação. Aí ele só vai sentir, aí depois de, 3 anos, 4 anos que desceu do TST, a depender de recurso, começa a fazer o cálculo, e aí é que ele começa a perceber, né, qual é a grandeza, né, daquela demanda trabalhista. Da importância de ter assessoria jurídica trabalhista. Pois é. E também está sabendo da questão da previsibilidade desde o começo. Isso. Que também, assim, as empresas que a gente tem conseguido realizar um trabalho de realizar cálculo trabalhista, até para subsidiar aquilo que você falou do acordo. Para subsidiar um acordo bem feito, porque é impressionante, às vezes, quando você vai chegar numa audiência e o acordo ele vira quase um leilão. Quem dá mais, quem dá menos. Aí o juiz interfere e diz, no meu Eu tempo, acho que... Eu acho que... Bora ver aqui. Pode fechar botando, Bota um pouquinho. É aquilo que eu disse. Matemática é matemática e acordo, quando você vai para a conta trabalhista, 2 mais 2 é 4. Pois você vai fazer a planilha. Né? No direito, nem sempre 2 mais 2 é 4, mas se você for para a planilha, tem que ser. E você vai ter uma certeza, você começa a ter uma convicção, até para saber se aquele acordo ele está valendo a pena e até onde, né? Até assim, se realmente faz sentido. E poder explicar, né, doutor Sérgio, Sérgio Cosme, né? Explicar para o empresário assim, a gente fechou esse acordo por 10 mil, por quê? Porque a gente não pagou férias,
ou então porque ele tinha essa hora extra. E se a gente não fizesse esse acordo por 10 mil, poderia vir uma condenação de 20 mil. Ou seja, mostrar para ele uma economia porque o acordo foi feito. Porque se a gente não mostrar isso para o empresário, está fora do mercado. Pois é, porque fica parecendo... Ele só conseguiu perceber talvez os 500 mil. Isso. Mas quando você consegue mostrar, o cara, assim, existia um valor aqui de 1,5 milhão e a gente conseguiu reduzir, isso aqui foi excelente para você. E lá na primeira audiência, desculpa só o parênteses, na primeira audiência o cara queria fazer um acordo por 1 milhão. Só fazer o acordo por 1 milhão. Então, aí eu lembrei, falei com o preposto, chamei ele na reunião e disse, lembra? Ou seja, no final das contas ainda sei que saiu, mas foi bom. Você está ouvindo o Tudo Bem Calculado, o podcast do Cosmo e Cosentino Advogados. E aí, tá curtindo o nosso podcast? Nós contribuímos para você que é gestor de processo trabalhista, advogado trabalhista, calculista e também quem é interessado em cálculos trabalhistas a fazer a gestão de 100% dos valores dos seus processos trabalhistas. Então acesse aqui o descritivo para que a gente possa conhecer mais o que é que você precisa e o que é que a gente pode contribuir para solucionar de vez a gestão do teu passivo trabalhista. E usando as novas tecnologias, né, usando inteligência artificial, você vai conseguir se subsidiar de uma forma muito mais eficiente, né? Você vai ter muito mais credibilidade. Sim. Né? Vai ter muito mais força. E assertividade também, né? Assertividade. Para poder dizer, não, estou querendo fechar esse acordo por X, porque realmente é o que vai terminar dando. Vai dar no máximo isso aí. Coordenação. Se você souber utilizar da IA hoje, você sai muito na frente no mercado. Muito. Você já está anos-luz à frente do mercado. Tanto aqui em Recife, que eu acredito que aqui a gente tem que sair, fato, do interior para vir aprender por aqui também. Mas quem não seguir essa maré, quem não seguir essa corrente, tenha certeza daquilo que eu falei. Vai ser substituído. Eu tenho uma curiosidade, Fabrício, na tua perspectiva, como tu vê a utilização no judiciário, pelo tribunal, pelos magistrados, da IA. Como é que tu tá enxergando isso? Eu enxergo todo mundo utilizando. Todo mundo? Todo mundo utilizando. A gente chega no assessor, vai despachar um processo, tá lá a abazinha aberta do IA. Que aí já é do próprio tribunal, né? A gente chega para falar com a juíza, a gente sabe que também tem uma utilização. E aquilo, a gente está utilizando para melhorar o nosso trabalho, eles também estão utilizando para melhorar e aperfeiçoar o trabalho deles. Não tem como. Eu não tenho dúvida, porque, assim, eu tenho pego algumas decisões que elas são, assim, mas não é copiar-colar. Ele é meio chat GPT, sabe? Assim, ele tem um quê de chat GPT ali. Dá para perceber. Eu estava estudando um pouco sobre IA e eu vi que onde tem um padrão, a gente consegue entender e saber mais sobre aquilo que tem um padrão. E a gente sabe que na justiça tem um padrão. Porque é tanto que as decisões têm que seguir um padrão, tem que seguir uma jurisprudência. E onde a gente vê que tem um padrão, a IA consegue ajudar a gente muito, muito, muito. Mas polemizando, não puxando sardinha para o nosso lado, mas a gente utiliza a IA como uma ferramenta para otimizar, mas também com o cuidado, né? De obter o melhor da lei. Não sei se é a opinião de vocês, mas quando a gente vê um acórdão que a gente verifica a IA, dá a impressão de que foi para otimizar, mais do que para decidir. E aí? Trazendo a polêmica aqui para a mesa. A polêmica foi excelente. Porque, assim, lógico, a gente, quando olha, do mesmo jeito que também eles de lá, quando olham um recurso, dizem, o cara aqui deve ter usado. Mas a questão, por isso que o que Fabrício falou sobre padrão é o importante. Porque, primeiro, tem que ser usado se aquilo realmente tiver padronizado. Quando eu estou falando padronizado, se o juiz decide de uma determinada forma, existe um caminho que ele tem realmente seguido e ele está replicando por conta disso, beleza. Agora, o que não dá é para tudo tá replicando a mesma coisa. Ele assim, existe a exceção que precisa ser vista, é a questão da interferência humana. Isso. Porque não adianta querer colocar robô, inteligência artificial para fazer as coisas sem ter a revisão do parte de quem está fazendo. Porque é aquilo que a gente falou. A pessoa não pode ficar refém também só da
da inteligência artificial e, pronto, a minha vida agora eu Só coloco IA. aqui para processar, vai me dar minhas peças, Vai vai... responder meus clientes, vai fazer tudo. Se não tiver um bom profissional por trás, uma pessoa qualificada, que estuda, que sabe, que vai buscar, que vai atrás, de nada serve a IA. E no tribunal, eu estava lembrando uma entrevista de Barroso, dizendo, eu chamei uns caras aí de inteligência artificial, aí disse, eu quero que faça isso. Aí disse, agora eu quero ver se ele vai conseguir. Ele cético, né? Eu acho que não vai conseguir, não. Mas vamos ver o que é que vai... E não dá para resistir, né? Porque se eu estou percebendo esse padrão, que tem a tese, fatos relevantes, tese principal, tal, naquele acórdão, eu vou ter que preparar meu recurso. Batendo naquilo. Exatamente. Também até porque a gente vai ter que refutar aquela decisão. Carolinha, isso. Então vai terminar que a receita vai No final das ficar contas, um por ela. pouco parecida também. Né? Assim, não vai ter como fugir disso. Agora, uma coisa que é importante, que a gente sempre tem que pensar, é a questão ética, né? E a questão... Por quê? Quando eu falo questão ética, a questão da gente ter cuidado, porque a gente está manipulando, às vezes, dados de uma empresa. Então, a gente sempre tem que ter essa preocupação em mente, né? Principalmente quando se fala de dado sensível, né? Que nem todo mundo tem, viu, doutor Sérgio? Eu peguei uma reclamação trabalhista que estava tão claro que a pessoa fez por IA que tinha nome da parte, entre parênteses. Tinha o nome da pessoa, aí entre parênteses, nome da parte. Aí brasileiro, CPF, número. Aí colocar aqui. Lá embaixo tinha advogado. Assinar aqui. Eu disse, também tá demais, né? Só faltou, Inepto, se quiser, sim. de outra forma, eu produzo. Não sei se vocês viram o advogado que foi fazer sustentação oral, Eu vi, aí ele colocou. disse, eu vou colocar aqui Aí, a inteligência o cara pra artificial falar. aqui para fazer. Aí todo mundo ficou... Aí, Aí, desembargadora na hora interrompeu, não foi? foi. Assim, pronto, aquilo ali parece uma super dependência, né? Porque, assim, eu não acredito que aquele advogado não soubesse fazer a sustentação oral. Né? Talvez ele não precisasse, né, chegar naquele... E foi o que a desembargadora falou, né? É uma falta de respeito com todos os envolvidos, desde o servidor até o cliente dele. Por quê? Porque ele teve tempo para dizer como era que ia ser feita a sustentação oral. Porque ele não disse logo na entrada que iria colocar um IA para falar por ele. Isso. Né? Pois é, eu fico até pensando, se não foi uma provocação, se não foi alguma... Porque foi muito na Porque cara, de fato. foi algo tão, assim, sugêneres que você fica meio... Será que ele não quis Protesto, provocar Eu não vi o de depois alguma do que forma? aconteceu, de fato. Também não. Também não. Não Mas vi. pode ter sido por esse lado mesmo. Que de fato hoje a gente tá tão preso que é isso. Não, vou colocar um IA para vocês verem aí que tem aí também, né? Mas diga mais, quais são seus planos aí para futuro? Plano futuro envolve estar até presente aqui hoje, né? Legal. Chegar no mercado de trabalho da capital. Me formei aqui, né? Vim morar aqui em Recife em 2004. Tive que voltar para o interior mais ou menos em 2022. E aí ter que voltar a angariar e trazer clientes e buscar clientes. É uma frase que eu digo sempre, né? Menino que não anda, não vende picolé. A gente tem que estar sempre andando. Convidei até o senhor e convidado também ela numa próxima visita que a gente tiver para participar do grupo que a gente foi hoje, o BNI. Para daí a gente captar cliente, trazer o cliente bom para esse cliente virar uma pessoa que possa divulgar o nosso trabalho. Sabendo que a gente utiliza da inteligência artificial para melhorar o negócio dele, para que a atividade econômica dele, para que o negócio dele possa cada vez mais crescer. E que a preocupação dele seja só uma, vender meu negócio. E ele vai ficar pensando só no trabalho dele. Isso. E que também ele está usando. O empreendedor hoje tem que vender, ele não precisa se preocupar. É aí que eu Exato. digo, se você tiver uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, sua preocupação só deve ser essa, vender. Vender que é o que você sabe fazer. E me diz uma coisa, você que está no interior, o interior termina tendo essa parte de agro, né, mais aflorada. Estou dizendo porque, assim, eu fiz um MBA há uns 5 anos atrás, que era exatamente sobre essas novas tecnologias. E foi engraçado porque foi em 2018, 2019. Cada módulo pegava uma determinada área. Sim. Então, teve medicina, militar, uma parte do militarismo, mostrando, bem interessante, questão de realidade virtual, mostrando que os militares utilizavam aquela realidade virtual como se estivesse na guerra para treinar o exército. E dentre
teve criptomoeda, teve economia, falou sobre administração, teve dados. Foi excelente o de dados. Mas um deles foi sobre agronegócio. E a quantidade assim, de tecnologia sendo utilizada, né, até a pessoa que deu lá o módulo, né, a professora, ela não tinha nem 30 anos, tinha sido aquela Forbes 30, porque tinha conseguido desenvolver lá enfim, eu não sei se foi no Mato Grosso, uma tecnologia massa com drone. O pessoal do agro. O que é que tu tem visto aí? Parece que você adivinhou, Sérgio. Eu sou do agro também. Pois é. E Sanharó é conhecido como a terra do queijo do leite, né? Você lembra que você, quando ia lá pra Tava Caixa, todo de mundo- vez em quando vinha com... Não, Eu lembro não, disso, eu lembro disso. Todo mundo, quando eu chego, todo mundo diz: Fabrício, tu promete queijo de manteiga a todo mundo. Eu disse: a porta de entrada. Né? Agora, quando o queijo chega, aí fazendo amizade até trazer o queijo, né, Alan? Lá é o seguinte: inclusive, tem um amigo meu, que também é da área, né, do agronegócio, da pecuária, a gente cria vaca de leite, e trazendo para o meio jurídico. É uma carência. Na verdade, doutor Sérgio, eu acho que não tem um advogado especialista na parte do agronegócio. No interior. Se tem aqui em Recife, eu desconheço. É tanto que eu não consegui indicar alguém daqui de Recife. Qual era a dificuldade que ele está tendo, né? Qual é a dificuldade que ele está tendo? Financiamento bancário, para dali enxergar se esse financiamento de fato é legal ou não, e são financiamentos altos, 10 milhões, 15 milhões, porque o pessoal está investindo muito, né? E ainda bem que está crescendo demais essa cadeia produtiva do leite, e voltando a ser uma bacia leiteira. E aí disse: de fato, não é a minha área, eu vou te indicar, tive que indicar um escritório de fora, não lembro o nome agora, ele falou com Mas ele... era para fazer, tipo, fundos ou tentar recurso público? Tentar- BNB, Tentar pelo BNB, BNDES, para a partir dali saber se aquele financiamento vai se enquadrar dentro da modalidade dele, se vai conseguir reduzir, se ele precisa pagar de tal forma, se ele consegue um refinanciamento em cima daquilo, entendeu? Aí, isso, tive que indicar uma pessoa que não era nem daqui do estado, porque eu sinto que tem uma carência. E como está crescendo muito, a gente tem São Bento do Una, que é do nosso lado, que é o maior produtor de ovos, o quarto maior produtor de ovos do país. Né? O maior produtor de ovos do Brasil se encontra em São Bento do Una, hoje. Deve produzir, eu acho que 2 milhões de ovos por dia. Pois é, e é uma advocacia consultiva, né? A advocacia consultiva é uma advocacia gostosa, né? Assim, De fazer, de você resolver um problema sem precisar de estar dentro do Litígio, problema. Porque o contencioso, vamos combinar, mesmo com muita inteligência artificial, ainda demora pra caramba, né? Assim, tem hora que... É verdade. Você é aquilo, o contencioso... É maçante demais, né? Você tem uma dor de cabeça para você, pro empresário, ele não vai dormir tranquilo, envolve tudo. Agora, eu acho que a advocacia contenciosa, ela é legal no começo. No começo. Você... Eu vou brigar. E vou eu fazer lembro isso. que eu ia pra audiência, eu ia... Pilhado. Faca no dente. Eu lembro que, assim, quando eu comecei a estagiar na área trabalhista, era comum o estagiário fazer audiência. Não tinha problema. Então, às vezes, Briga. no calor lá, pá. Aí a juíza olhou pra mim e fez assim: você é estagiário? 26, 4, disse lá minha OAB. Aí ela, porque era assim... É o ápice do processo, é você fazer audiência, né? E brigar, não sei o quê. Hoje eu tô assim também, ou seja, brigar pra quê? No processo eu discuto. Você começa a brigar, termina assim, lógico. Eu acho que a experiência mostra quando Você deve e brigar. como você vai fazer essa briga, digamos. Né? Se vai valer a pena um recurso, né? Se vai valer a pena ou não fazer aquilo agora para puxar um acordo. Você É um tem que jogo, saber, né? É um jogo. Que é bom também, Jesus Sérgio. De vez em quando a gente tá ali, tranquilo, fazendo só o preventivo, aí chega uma audiência boa, aí dá aquela adrenalina, assim, coração acelerado, dá logo uma dor de cabeça. Calma o coração. É porque eu tô lembrando, eu vou contar a história que foi a seguinte. Eu estava fazendo audiência, eu estava pela empresa, e a juíza perguntou para a testemunha, ela fez assim: você lembra dele não ter ido trabalhar alguma vez? Aí o cara fez assim: não lembro não. Aí ela olhou para... Que nunca tirou férias. Aí eu disse: opa, eu digo, doutora... Não é assim, Ele não disse isso, não. Ele disse que ele não lembra. É a mesma coisa.
Eu digo, então, coloca o que ele colocou, Coloca ele. o que ele falou. O que foi dito. né? Já que é a mesma coisa, Já né? que é a mesma coisa, porque que nunca tirou férias, é uma afirmativa Eu peguei- muito forte, né? Eu fiz uma audiência com uma juíza em Caruaru, que aí... Caruaru, cidade pequena, todo mundo conhece, funcionamento praticamente de tudo, né? E era uma loja do shopping. E aí a juíza disse... Na própria petição inicial tinha dizendo que ela saía às 11 horas. E quando perguntou, ela disse que saía 10h30 para 11 horas. Aí ela disse, eu frequento o shopping. Eu sei que o shopping fecha 9h30, 10 horas. Diga a verdade, que horas você saía? Ela disse, de 11 horas. Aí a juíza ficou brava. Aí eu disse, oxe, agora é entre elas, é entre elas. É engraçado que às vezes, o que também é ruim, né? Quando termina tendo essa... Uhum. Cai para um lado. Porque, assim, eu concordo com a juíza, de certo modo, mas às vezes tem empregado que fica, por algum motivo, ajeitando a loja, organizando Preparando pro pro outro dia lado, seguinte, mudando... Fecha o negócio, mas continua trabalhando, né? Mudando... Como é? A Vitrine. vitrine. A vitrine. A vitrine. Mas lógico que devia ser um exagero, né? Uhum. Porque também acontece bastante, né? É. Pois é outra coisa que é bacana da gente falar da questão da inteligência artificial é essa questão de prova. Porque eu também acho que cada vez mais a inteligência artificial vai ser utilizada para isso também. Porque já é utilizado muito, né? Essa questão de WhatsApp, Uhum. colocando como prova para mostrar Localização, localização. acidente de trajeto, por exemplo, para saber se o cara desviou ou não desviou do trajeto dele naquele momento. Porque, assim, até para saber se algumas coisas são factíveis. Uhum. Porque, como você mesmo falou, não é padrão, não existe um padrão, Então dá pra- talvez dá pra achar. a inteligência a depender. Tem um aplicativo, doutor Sérgio, que eu esqueci o nome dele agora, é em inglês. As fotos que tem dentro do processo, ele consegue enxergar se aquela foto é verídica, consegue dizer o dia que ela foi tirada, consegue dizer a localização que ela foi tirada, e a partir disso, para você entender como é importante a inteligência artificial. Eu conseguiria ver isso? Não. Você conseguiria? Não. Ou seja, eu tenho que utilizar da inteligência artificial para dizer se aquela prova é real, se foi tirada no dia, se não foi. Quando você levanta a abazinha do celular, não tem lá dizendo a data, tudo Isso. certinho, pronto. Consegue enxergar tudo isso, o que está por trás da foto, na verdade. Leitura facial, né? Leitura facial é utilizada à torta e à direita, eu acho que e muito no processo penal, né? Uhum. E isso que você falou, tem processo, às vezes, que tem 1000 páginas, você tenta descobrir ali O que é relevante. o que tá. Aí você, de vez em quando, você pergunta lá para a inteligência artificial, ela Tal página. vai lá. Aí você, opa. Não, o facilitador, né, ele é muito grande. Agora, o que eu acho que vai acontecer nos próximos 2 anos, a gente está falando sobre o futuro, é que isso vai virar algo exponencial. Demais. Assim, Que é preocupante, né? que vai ser quase tudo que você puder, né, colocar para a inteligência artificial fazer, você vai colocar. Isso. E você vai ter que ser um grande revisor, né, um grande gestor disso aí também. A frase que eu vi recentemente é que a internet trouxe e fez muitos milionários, né? Mas a IA vai fazer e trazer muitos bilionários, trilionários. E aí, isso é um fato. Se você souber utilizar dela, que estejamos entre os bilionários que ela vai fazer, né? Essa frase aí eu acho que eu disse do Rafael. no de Rafael até. Exatamente, tava lembrando também dessa frase. Foi a confirmação. Eu escutei até Porque você falando. pode ter sido. Mas a frase não é minha também, não. Tá por Eu só aí. estou dizendo. Tá por aí. Mas é porque é uma nova revolução. E que ainda que a gente não seja bilionário, né, mas que a gente se utilize da ferramenta para trazer Da melhor forma tranquilidade, possível, isso. uma paz. Porque o que para mim também é uma das coisas mais importantes é que a vida do advogado, né? O advogado, ele tem uma vida estressante também. Você tá o tempo todo lidando com um problema. É complicado. Você, querendo ou não, teve um amigo meu que uma vez disse assim, ele ia muito para uma pousada, lá em Peroba, né, ali em Maragogi. Aí o dono da pousada olhou para ele e disse assim, ele é advogado, né, esse meu amigo, aí ele fez assim, eu nunca quis ser advogado, porque eu sempre quis trabalhar em alguma coisa que desse alegria para as pessoas. Veja. Sei. Aí por isso que eu sou dono de pousada. Aí ele tava dizendo, a gente trabalha muito com o problema dos outros. É algo que
Mas né? ao mesmo Que tempo, eleva o estresse. é Então, gratificante você resolver o problema dessa outra pessoa. Né? Resolver É o o que problema me é gratificante. fascina na advocacia, é isso. É o melhor momento. Sou fascinado quando a gente diz, ó, resolvi seu problema, consegui um medicamento para você, consegui te reintegrar, porque tu foi demitido de uma forma injusta. Isso aí chega ao me arrepio. não, É tem perfeito. que é engraçado. Agora acontece pouco, mas antes a gente ia lá na justiça para ir pegar o alvará para ir depois lá no banco, né? Agora já está direto. Uhum. Quantos abraços eu já não recebi? Porque a pessoa não sabia qual era o valor do alvará. Aí pronto, aqui está seu alvará. Hein? Eu vou receber esse valor aqui. Aí você vê, a gente está falando, engraçado, que a gente está falando, às vezes, da surpresa do empresário, mas também tem a surpresa do empregado também, né? Muitas vezes. Né? Aí, chega, aí dá um abraço, tipo, é engraçado também essas situações. Fabrício, meu amigo, veja, eu acho que a gente já está com uns 40 minutos aqui, 45, acho que por aí. Conversa boa, passa ligeiro. Né? Pois é. Se quiser, a gente fica aí, tem tempo não. Tem tempo não, né? Aqui eu vou ter que voltar pro interior, que vai ter o bloco da OAB Pesqueira lá. Eita, vamos ver se a chuva, Não, eu quero ajuda a que- gente. Eu quero que pode chover. A parte do agro quer chuva. É verdade. Mas você tá ali, né? Senharol, Belo Jardim. Belo Jardim, Pesqueira, Pesqueira. São Bento. Arco Naquela Verde? região. Arco Verde não. Garanhuns. Ainda não, né? Ainda não. Ainda não. Garanhuns a gente tem causa lá também, Caruaru. E chegando aqui pro Recife. Boa. Fazendo parceria, né? Massa. Fazer parceria contigo, fazer parceria com o Alan, com o escritório. Massa. Se que precisar de mim lá, estou totalmente à disposição. Joia. Então essas aí vão ser suas últimas palavras. Quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer mais uma vez o convite, né? E dizer que você, empresário, que não estiver, você, advogado, também não estiver de braços abertos para acolher e ter a IA dentro do seu escritório, você não vai ser substituído, mas você vai ficar para trás. Com certeza. Alan, alguma coisa? Perfeito. Perfeito. A conversa foi massa. Fabrício conheço de longa data, contemporâneo, de estágio, etc. E acompanhei também ele nos atos aí dos fóruns da justiça e posso confirmar que ele é isso aqui. É uma pessoa totalmente dedicada à advocacia com excelência. Muito obrigado. Então, eu vou agradecer mais uma vez. Eu não sei nem se eu agradeci, mas eu estou dizendo agradecer mais uma vez a Fabrício aqui, o convite de estar aqui com a gente, né? Veio lá de Senharol para conversar aqui com a gente. Figura ímpar. E dizer que vai ter mais episódios do nosso podcast. Acompanha a gente, tá? E é isso. Inteligência artificial está mudando a nossa advocacia e a gente precisa conversar sobre isso. Até a próxima. E você acaba de ouvir o Tudo Bem Calculado, o podcast do Cosmo e Cosentino Advogados.